Pai querido, Pai santo, nós queremos nesse instante te louvar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, ó Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus bondoso para conosco, para com a tua igreja. E uma vez mais nessa noite o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, congregados em teu nome. Pedimos que a tua manifestação se faça presente nessa noite, por meio daquilo que há de ser pregado, transmitido, que toda honra, toda glória sejam dadas a ti, que do vaso de barro o Senhor encha com porção dobrada do teu Espírito, que a tua palavra vá e não volte vazia, que haja transformação na vida de cada ouvinte, que possam sair daqui diferentes de como adentraram esse recinto de culto, Pai. Lembramos agora dos irmãos enfermos, acamados, ó Deus, aqueles que têm passado por lutas emocionais, físicas. Lembramos em especial da irmã Diva, a luta que ela está ali, ó Deus, com a vida na área física, emocional. Clamamos ao Senhor que o Senhor estenda a tua boa mão sobre a vida da tua serva. Restaura, ó Deus, de acordo com o teu querer, a tua vontade. Toma a tua serva em tuas mãos. Permita que o teu milagre possa acontecer, para que ela possa testemunhar da grandeza do teu poder e da tua ação miraculosa na vida dela, Pai. Colocamos ela, os familiares, cada um diante do teu altar, e cremos que o Senhor já está fazendo bem mais do que pedimos ou pensamos. Por isso te louvamos nessa noite, desde já, pelo teu milagre. E pedimos a tua proteção nesse instante, que haja repreensão na ação do inimigo, que venha impedir o entendimento da tua palavra, que caia por terra, e somente o Senhor tem acesso por meio do teu Espírito, à nossa mente, à nossa alma e ao nosso coração. Oramos dessa maneira gratos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Ok, você tem a Bíblia, você abra lá nesse texto, por favor, que você acompanhe abrindo a sua Bíblia para o culto da noite, não a feche mais até que nós encerramos aqui a mensagem. Eu já citei em alguns momentos aqui, né? Não vou pregar sobre esse que eu vou dar o exemplo, mas é um exemplo para nós nos conectarmos ao texto que nós vamos falar e trabalhar nessa noite. Todos nós aqui conhecemos Moisés, né? Já estudamos bastante a vida de Moisés, não o todo. Nós sabemos que o chamado de Moisés não começou com Moisés. Eu já tenho trabalhado, falado isso aqui há algum tempo com vocês. Mas o chamado de Moisés, daquela criança, aquele adolescente, não é? Aquele jovem, aquele homem, aquele líder, o chamado dele pais, ok? E é interessante a história dele, porque se os pais não fossem fiéis, Moisés não chegaria aonde ele chegou. E é interessante que até lá no Egito as parteiras egípcias temeram, não é? O mandato de Faraó, e ali conservaram em vida alguns daqueles meninos. E aí Faraó, quando questiona elas, né, elas colocam lá um parecer para ele, ele aceita, não é? Mas na história de Moisés é interessante, porque daí diz que Deus, ele dá então residência fixa, ele estabelece residências para as parteiras pelo fato de que elas temeram o mandato de Deus. Eu estava pensando isso hoje quando eu saí da escola dominical, pelo fato de que muitas coisas não têm acontecido conosco porque nós não estamos temendo a Deus. Quando nós tememos a Deus, Deus então derrama graça, abre a motivação dele para cima de nós e nós somos abençoados. Mas olhando para a vida de Moisés, o chamado dele começou com os pais. Então, na base do chamado desse homem de nome Moisés, quero dizer para vocês aqui, pais, que nós não podemos subestimar o nosso compromisso relacionado à fidelidade de Deus para conosco, ok? Deus é fiel para com a nossa vida. Por quê? Porque mesmo que nós pais aqui, nós não vamos a lugares grandes, eu já citei isso em outras ocasiões para vocês, nós criamos uma plataforma para que os nossos filhos possam chegar a outros lugares. Talvez nós não cheguemos,
mas os nossos filhos possam chegar em lugares diferentes para serem usados por Deus. E é mais ou menos isso que Paulo, não é esse texto, Paulo disse ao jovem Timóteo, que nós vamos estudar um pouquinho essa noite, que a fé que estava naquele rapaz de nome Timóteo, não é? Um jovem, um rapaz ali já numa idade respeitada pelos líderes e pelas pessoas, Paulo diz que a fé que está nele não se originou nele. Ele diz: a fé que está em você, Timóteo, não teve início em você. Ela primeiro começou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e eu estou certo de que ela também habita em você. Então aquilo que nós esperamos dos nossos filhos, daqueles que estão à nossa volta, deve ser o resultado consequente daquilo que nós realizamos na nossa conduta de vida, na nossa jornada e principalmente como pais. Então, essa fé que começou na avó Lóide, na mãe Eunice de Timóteo, é a razão que Paulo diz para Timóteo: por isso, exatamente por isso que você chegou onde você chegou hoje, que você é quem você é. E eu não vou cansar de repetir isso. Eu só cheguei aqui porque meus pais foram fiéis. Meus pais foram fiéis, já citei isso. Meus pais oravam muito pelos filhos. Minha mãe me viu sendo ordenado ao ministério pastoral, sendo consagrado, assumindo algumas igrejas no ministério pastoral. Minha mãe acompanhou o meu ministério. Meu pai não teve esse privilégio. Meu pai se preocupava muito com o que seria do seu filho caçula. Nós somos em 5 irmãos, 3 rapazes e 2 moças. Meu pai morreu e não viu, mas a fé que ele deixou passou a ser exercitada na minha vida. Então eu me orgulho muito disso, de ver os meus pais orando por mim e pelos meus irmãos, porque se eles pagaram um preço como meu pai pagou, e eles não viram o resultado, é o que Paulo está falando para Timóteo, aconteceu na vida de Moisés também, isso significa que outras pessoas vão colher o resultado. Eu estou colhendo o resultado da fidelidade deles sobre a minha vida e dos meus irmãos. Nós somos em 4 pastores. Pastor, um cunhado pastor, o irmão mais velho, é mais de 36 anos, pastor batista, trabalha na África, ok? Como pastor batista missionário há mais de 36 anos, vai encerrar a sua carreira lá, e eu, pastor batista também. Então nós somos em 4 pastores batistas. Agora, a outra verdade é que se nós estamos pagando um preço e nós não vemos resultado, isso significa que outras pessoas vão colher. Então você pai, você mãe, precisa pagar um preço hoje, para que lá na frente a sua hereditariedade, não é? A sua descendência possa colher aquilo que você plantou agora. E essa é a verdade quando a gente olha para Moisés e para Timóteo. Agora, se nós estamos colhendo fruto, outros pagaram no meu lugar. Isso aqui que eu estou falando para introduzir o texto de hoje, é para a gente lembrar que os nossos filhos, eles vão carregar as nossas motivações espirituais. Os nossos filhos vão carregar as nossas motivações espirituais. E às vezes eu tenho me questionado se eu não tenho colocado um fardo, um peso muito grande na vida dos meus filhos, não é? Porque a decisão é única, é particular. E aquilo que não se cobra da igreja não se deve cobrar dos filhos do pastor. Nós não podemos ter pesos e medidas diferentes. Não se cobra do ministério pastoral e da família aquilo que não é cobrado dos membros sadios da igreja. Devemos ter um trabalho igual, da mesma maneira, da mesma forma. Então, o que eu quero entender e que você entenda essa noite é que aquilo que nós fazemos com moderação, os nossos filhos vão fazer com excelência no futuro. Ok? Meu pai talvez não beirou alguma porcentagem aí de todo o conhecimento bíblico que eu tenho. Era muito humilde, simples, não é? Como muitos aqui que tem até a 4ª série, que era o ano que estudava, né? Uma 4ª série que valia por uma faculdade de hoje. É verdade ou não é? É verdade. Meu pai fazia contas, matemáticas, qualquer tipo de conta, com uma habilidade tremenda, na qual você pega alunos de faculdade hoje, que eles não conseguem fazer uma somatória, uma divisão, uma multiplicação. Isso porque estudou até a 4ª série. Então nós vemos que as coisas são diferentes. Ok, e olhando para isso, para a gente entender que os filhos vão carregar essas motivações espirituais, nós devemos fazer
com moderação, né? Eles vão fazer com excelência. Eu quero nos levar a pensar nessa noite um pouco sobre práticas saudáveis na vida da igreja, que nos mantém prosseguindo para o alvo Cristo Jesus. 1 Timóteo, não precisa colocar, Natiele, eles vão abrir na Bíblia deles, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, por favor, e acompanhasse a leitura. Ela não vai colocar ali, ela vai colocar textos pequenos quando eu pedir para ela. Então eu quero que você abra lá, 1 Timóteo 4, do verso 6 a 16. Todos acharam? Amém? Rápido assim, tranquilo? Diz assim o texto: Paulo falando ao jovem Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Percebe que ele está usando os exemplos que Timóteo recebeu da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, ok? Ele está falando a respeito disso. Então você propõe essas coisas na igreja que você está, Timóteo, seguindo aquilo que você aprendeu por meio da fé, a doutrina, aquilo que você recebeu. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Verso 9: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Essa palavra manda, no grego, ela tem o mesmo teor, a mesma entonação daquela que é falada em Deuteronômio 6, quando a lei é dada e é falada assim aos pais: inculca, ok? Está ordenando, você coloca esses princípios na vida da sua família. Quando Paulo cita aqui manda, ele está dizendo: você tem que trabalhar de tal maneira a inculcar essas verdades na vida dos seus ouvintes, ok? Versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade. Então ele era novo, Timóteo, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor ou na caridade, que é o amor prático, no espírito, na fé e na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Se tem algo que não é nunca gera falta de utilidade, cultura e conhecimento. E você só aprende, isso é uma das primeiras lições quando você vai estudar em uma faculdade, pelo menos por onde eu passei, ou nos seminários, nas partes de logias, é regra. Você só consegue transmitir conhecimento a partir do momento que você aprende. Ok, é claro, pastor, é um fato. Mas você só passa a aprender mais quando você descarrega aquilo que você aprendeu. Se você não descarrega, não é que não tem espaço. Você começa a criar um turbilhão de ideias e você não consegue transmitir. Então, a partir do momento que você transmite, você vai recebendo mais informação e vai se capacitando. Por isso a importância que Paulo fala ao Timóteo: leia e exorte e ensina até que eu vá. Verso 14: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aí fica mais difícil. Verso 15: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Ok. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Nesse capítulo 4, aí que nós lemos, ok? Paulo está falando a Timóteo, mostrando a realidade aí no capítulo que nós lemos dos dias em que ele está vivendo. Se você volta um pouquinho, eu não vou ler ali, porque que Paulo entra nessa situação com Timóteo. Aí no capítulo 4 de 1 Timóteo, do verso 1 ao 5, você vai ver o que é que está acontecendo. Discórdias, lutas, dificuldades, espíritos falsos,
apostasia, novas doutrinas, heresias que estão se levantando, e ele está falando para Timóteo, as pessoas estão dando ouvido a esses ensinamentos. Então ele está exortando o jovem Timóteo a continuar firmado na palavra, para que ele possa transmitir isso à igreja. Paulo também fala dessa realidade nos nossos dias. Se você pode ir comigo lá em 2 Timóteo 3, rapidinho, fica com a mão aí. 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5, é bem conhecido. Ele faz uma repetição do que acontece lá, mas falando dos últimos tempos, que nós entendemos ser os tempos em que estamos vivendo. Ele diz para Timóteo assim, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te desses que praticam essas coisas. Então o que Paulo está expressando para o jovem Timóteo, é interessante você compreender isso aqui, para você começar a acompanhar, é que ele está mostrando não só o quadro daqueles dias, mas também o que aconteceria no futuro próximo. E nós entendemos aqui, olhando na área teológica, que é o nosso período. E aí nós chegamos nesse verso 6 do capítulo 4 de 1 Timóteo, que ele começa a gerar um ensinamento para o seu discípulo Timóteo, de maneira que a igreja possa se tornar uma igreja saudável. E Paulo diz para ele que é necessário que todo servo, todo ministro do evangelho, que todos nós na igreja, nós lemos ali, volta lá para o 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, ele diz que é necessário que nós como igreja sejamos diligentes quanto ao ensino da palavra. Essa é a primeira colocação que ele põe para Timóteo. No verso 6 ele diz, propondo estas coisas aos irmãos, ou seja, expondo estas coisas. Que coisas? A doutrina, a palavra de Deus, que é o que nós vamos tratar ali. Você será um bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da doutrina que você tem seguido. Quantos aqui já ouviram falar de John Piper, que é um escritor renomado dos nossos dias, aí um americano, não é? Dá palestras e é um homem super inteligente. Aí Deus tem usado ele para trazer ensinamentos para a igreja. E uma das suas frases, John Piper, ele disse assim: seja conhecido por ser radicalmente bíblico, não seja covarde. Seja conhecido por ser radicalmente bíblico, não seja covarde. Essa é a frase que ele deixa no meio ali da sua mensagem. E é isso que Paulo vai tratar com o jovem Timóteo aqui, algumas dessas práticas. Não só para Timóteo, mas para o bom ministro dos dias de hoje, do século 21. Para a igreja, para cada um de nós. Então nós vamos ver quais são essas práticas. Pode passar para mim, Natiele, coloca a primeira ali, por favor. Ok, primeira prática, Timóteo 4:6. Expor o quê? O que é para Timóteo expor? A sã doutrina, verso 6. Propondo estas coisas, expondo estas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo diz ao jovem Timóteo: exponha a sã doutrina. Irmãos, eu fico me perguntando, se um pastor não estuda, não se prepara e não prega a palavra de Deus, o que é que tem sido pregado nos nossos dias? Você já parou para pensar nisso? O que é que nós podemos pregar nos nossos dias? Se não for a sã doutrina, se não for a palavra de Deus. Paulo fala para Timóteo: aquele que expõe a sã doutrina, ele é um bom ministro, ele é um bom servo de Deus, ele é um ministro diligente, um ministro aprovado, e ele leva a igreja a se tornar uma igreja compromissada. O teor, a verdade da igreja, o andar da igreja depende da pregação da sã doutrina.
Talvez eu estou falando algo aqui e você não está compreendendo, também já trabalhei. O que é a sã doutrina, pastor? É o conjunto de verdades bíblicas nas quais nos dão a convicção da nossa fé. Nós cremos na ressurreição, por todo um contexto que aconteceu na morte de Cristo. Nós cremos o que? Na transformação, naquilo que nós fomos perdoados por meio da graça de Cristo na cruz do Calvário. Nós cremos na transformação verdadeira a partir do momento em que nós aceitamos Cristo e nós fomos então substituídos, doutrina da substituição, fomos substituídos, lá na cruz era para estar cada um de nós, mas Cristo nos substituiu. Isso são verdades, isso são doutrinas bíblicas que nos levam a viver o verdadeiro Evangelho. Só que é interessante no verso 6, que ele deixa claro para Timóteo que ele não é só o fator predominante de expor, de propor aos irmãos, para ele ser um bom ministro. Mas ele diz aqui, você é criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E eu fui procurar ali para entender um pouquinho mais. A doutrina que ele tem seguido é a doutrina dos apóstolos. Mas como que você segue a doutrina dos apóstolos? O que Paulo está falando para ele aqui é o seguinte: você precisa se alimentar da sã doutrina. Para que você exponha, você precisa ler, você precisa procurar, você precisa se encher, você precisa receber aquilo que é necessário para transmitir. Há um ditado, e é meio chulo a palavra, não gosto de falar, que diz que um saco vazio ele não para de pé, ele não para de pé. Foi feita uma entrevista e mandaram para mim aí, na rua, o entrevistador perguntava: qual é a sua religião? Sou cristão. Qual é a sua religião? Sou cristão. Qual é a sua religião? Sou cristão. Qual é a sua religião? Não foi aqui no Brasil, foi fora. E perguntou para uma leva: qual a sua religião? Cristão. E aí, nessa mesma pergunta, ele passa a todos, depois ele volta em cada um, mas foi na mesma hora, ele pergunta assim: me diga um versículo bíblico. Teve pessoas que saíram correndo, porque não sabiam dizer um versículo bíblico. Aí na mesma entrevista ele vai para outras pessoas e diz: qual é a sua religião? Islamismo. Qual é a sua islamismo? Qual é a sua islamismo? Qual é a sua islamismo? Aí ele volta e fala assim: me diga um trecho do Alcorão. E aí o islamista começa a declarar trechos do Alcorão para ele. Percebe a diferença de você ter a sã doutrina? Para você transmitir a sã doutrina, você precisa se alimentar dela. Aquilo que o salmista diz: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Fiz aliança, fiz pacto com os meus olhos para não pecarei coisa má diante dos meus olhos. Como o salmista primeiro, lá no Salmos 1, como o salmista diz: aquele que não anda, não se detém, não se assenta no caminho dos ímpios, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, nela com prazer. Aí diz assim: será como árvores plantadas junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto à estação certa e fora de estação. E aí eu volto para essa entrevista e foi a mesma coisa. Todo mundo dizia: eu sou cristão. E aí ele falou: diga um versículo bíblico. Agora você me pegou, vinha a tradução da legenda. Não me faz isso, não me aperta, eu não tenho o que dizer. Mas todos diziam que eram evangélicos. E na igreja você pergunta: pastor, tem alguém lá para ser evangelizado? Vá lá e evangelize. Não, mas eu não sei, eu não consigo. E aí aquelas regrinhas que nós falamos, culto doméstico, leitura da Bíblia. Quantos estão lendo a Bíblia nesse ano, a Bíblia inteira? Levanta a mão. Começou com um programa de leitura e vai finalizar no fim de ano com a leitura anual da Bíblia. Percebe o como é importante isso, essa intimidade? Para que eu vou ler a Bíblia inteira? Então Paulo está falando para ele: olha, além de você ser um bom ministro, você deve se alimentar da sã doutrina. E aí na parte B, aí, que é onde eu citei, do verso 6, ele diz: olha, você foi criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
A igreja deve ser alimentada diariamente para ser uma igreja forte. E aqui eu quero abrir um espaço para te mostrar um pouco sobre isso. Nós temos devocionais diárias. Agora eu estou colocando alguns irmãos que vão me ajudar, vão colaborar nisso durante a semana. Cada dia da semana vai ter um irmão. Alguns vão continuar, que fazem parte de uma equipe ministerial que o pastor está montando, eles vão continuar. E na sexta-feira eu vou colocar uma outra pessoa para fazer a devocional. Alimentar a igreja é isso. Agora não é só você olhar lá no celular. Se você não sabia disso, né? Nós temos como saber quem é que vê. Então você olha lá, nós sabemos quem é que viu. Agora, você tem escutado as devocionais? Você sabe os temas das devocionais que foi falado essa semana? Sempre há algum comentário no grupo da igreja, além desses vídeos diários, sempre há uma palavra ali falada, ou escrita, ou gravada, para quem quer se alimentar. Há um trabalho pastoral, há um trabalho ministerial que vem sendo feito por uma equipe, pelos irmãos da igreja, para que você receba alimentação diária, para que você ouça, para que você seja alimentado e vá se adaptando com a sã doutrina. É isso que Paulo está falando, é isso que ele está colocando ali como alvo. 2 Timóteo 1,13, 2 Timóteo 1,13, eles abrem lá, Natiele, que é bem próximo o texto ali, não tem dificuldade. Abra lá, fica lá com a mão em 1 Timóteo, olha o que diz em 2 Timóteo 1,13. Amém? Diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade, ou no amor prático, que há em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós devemos manter como igreja o padrão da palavra de Deus, como regra de fé e prática. Eu creio que a nossa igreja tem feito isso. Agora cabe a cada um. Como que tem usado esse material? Como que tem se disposto a receber esse material? Né? Nós estamos lá finalizando ali o trabalho do site. Depois nós vamos apresentar aqui, passar para você. Lá você vai ter artigos, você vai ter as devocionais diárias, você vai ter as mensagens gravadas aqui para ouvir, para repassar para alguém. Vai ter informativo, vai ter tudo que é necessário no site da igreja. Então você vai estar sendo acompanhado via site, que é dar ferramentas para que a igreja tenha suporte, para que você possa acompanhar aquilo que é necessário para a tua jornada. Tem um exemplo, e isso tem faltado, tem acontecido muito hoje, você vai se lembrar disso. Um avião decolou para uma longa viagem transcontinental. Em determinado momento daquela viagem, o avião entrou numa forte turbulência. Eu não sei quantos já passaram aqui por turbulência em avião. Eu voei muito pouco na minha vida, e as poucas vezes que eu voei não foi muito agradável. Mas esse relato diz que o avião entrou numa forte turbulência e gerou um desespero, um pânico. O avião parecia que ia se despedaçar. Uma mulher que estava em um dos assentos olhou ao lado e tinha uma criança, não era nem adolescente, uma criança sentada, e a criança estava ali calminha. E o avião chacoalhava, e pulava e se batia. Turbulência é como você pegar o seu carro e entrar numa rua esburacada a 100 por hora. E o carro começa, e você fica desesperado. E o avião faz exatamente isso lá em cima. E aí a mulher olhou para a criança e disse: você não está preocupado, você não vai fazer nada, o avião pode cair, o avião pode entrar em frangalhos. Você não está nervoso, preocupado? Nós estamos desesperados. E aí o menininho olhou para a mulher, ele disse de maneira bem simples para ela: não, eu não estou tranquilo. Ela falou: mas como você está tranquilo? Eu estou perdendo aqui a respiração já. E ele falou: porque o piloto do avião lá na frente é o meu pai, e eu confio nele. Muitas das turbulências que eu e você passamos, irmãos, semanalmente, mensalmente na nossa jornada, é porque nós dizemos que nós cremos nas Sagradas Escrituras, nós temos o teor da Palavra de Deus, mas a turbulência vem e nós não acreditamos no piloto da nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos alimentados semanalmente, recarregados daquilo que é necessário para quando vier a
turbulência, nós nos sentirmos firmados, porque o autor e consumador da nossa fé é Cristo Jesus. Ele é o piloto da nossa vida. Ele diz e ele afirma que nós saímos em uma jornada e ele há de cumprir essa jornada ao nosso lado até nós chegarmos lá onde ele tem preparado para cada um de nós. Quando nós não temos essa convicção, é porque nós não estamos ali recarregados com a doutrina, nós não estamos estudando, nos preparando, recebendo a alimentação necessária. A palavra de Deus, ela é tudo, a doutrina de Deus é tudo na nossa vida. Esses momentos de lutas e dificuldades é pelo fato de que nós temos deixado a doutrina de Deus de lado e a nossa fé não se torna estabilizada, mas ela tem se tornado fraca. Você tem procurado, tem vivenciado, tem experimentado a sã doutrina na tua vida como regra de fé e prática? Você acredita no que a palavra de Deus fala? Você vive baseado na palavra de Deus? Uma segunda prática que Paulo fala ao jovem Timóteo aqui, pode colocar, Natiana, por favor. Segunda prática, verso 7 do capítulo 4. Rejeitar os falsos ensinos. Vai lá, 1 Timóteo 4, verso 7. Ele diz para o jovem Timóteo o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Então não era algo novo, era algo que vinha sendo passado lá de trás para tentar destruir a convicção das pessoas na palavra de Deus. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Essa palavra que ele diz rejeita para Timóteo, ele está falando deixa de lado, Timóteo. Deixa de lado, coloca de lado. 2 Timóteo, fica com a mão aí, capítulo 2, verso 16. 2 Timóteo 2, verso 16. Olha o que diz lá esse texto. Diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão piedade ou maior impiedade. O que diz aí? Maior impiedade. Paulo está falando, você tem que se desenvolver na piedade. Não é nessas fábulas, nesses comentários, não é? Por quê? Porque o ganho que você vai ter é na prática da piedade, com contentamento. Hoje pela manhã também na escola dominical, conversando com alguns irmãos, e um dos irmãos falando para mim, a preocupação, a gente não quer ficar incomodando, porque o pastor tem muita coisa para fazer. Mas ele está aqui para servir. E ele veio para a igreja para servir. Ah, mas o pastor fica, mas o pastor está aqui para isso, para exercitar a piedade. É para isso que o pastor está aqui. A igreja não me paga para isso. O pastor faz isso porque faz parte do chamado dele. Exercitar a piedade é algo tremendo na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida daquele que é um chamado do Senhor. Paulo agora ele faz um comparativo ali para Timóteo, para ele entender uma análise. No verso 8, olha o verso 8, para a gente entender o que é essa piedade, de 1 Timóteo capítulo 4. Ele vai trazer explicação para Timóteo. Ele diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, 1 Timóteo 4, verso 8, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Ele faz um comparativo para Timóteo entender. Ele está falando do exercício físico em relação à piedade. Paulo não está falando aqui que é errado nós nos exercitarmos, indo para uma academia, caminhar, dar um passeio, fazer alguma coisa. Não, ele está falando, só que essas coisas elas são passageiras, ela tem um tempo de utilidade, mas a piedade ela permanece. A piedade ela tem que fazer parte. Entre valorizar essas coisas e valorizar a piedade, você deve valorizar a piedade. Por quê? Fique com a sua mão aí, vai para Colossenses capítulo 2, verso 22 e 23. Olha o que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 2, verso 22 e 23. Olha como ele descreve essa explicação que ele está dando para Timóteo, lá aos Colossenses, capítulo 2, verso 22 e diz assim: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens,
as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do quê? Da carne. Paulo não está falando que não é para você praticar esporte. Você deve praticar esporte. Nós precisamos tomar cuidado com os extremos, tá bom? Porque a gente acha que a pessoa vive lá fazendo esporte, aí a gente acaba relaxando e a gente não faz nada. Por isso que tem um índice alto aí de infartados, né? Dentro das igrejas e AVC, mas porque não pratica nenhum esporte, só esporte de assim, ó, levantamento de garfo, de colher. Só que ele está falando, estas coisas não tem um aproveitamento na área espiritual, mas para você manter espiritual, você deve se exercitar, ter o corpo em dia, só que isso não tem a validade daquilo que faz parte da piedade. Então muitas vezes a nossa preocupação como servos aí, na igreja, como ministros, é com a estética, e nós deixamos de praticar a piedade. Eu falei aqui pela manhã também, lá em Pinhalzinho, uma igreja que eu pastoreei, eles, muito de um grupo que eu evangelizava, eles não iam na igreja porque eles achavam a igreja elitizada. E aí precisamos abrir um trabalho no outro bairro, 2, 3 quadras acima. E ali começou um trabalho com 42 pessoas. Quando eu saí de lá tinha 86 pessoas que não iam na igreja, na primeira igreja batista de Pinhalzinho, porque entendiam que era um grupo elitizado. Como que vai mudar isso, pastor? É somente o evangelho que pode mudar, irmãos. Mas Paulo está falando para Timóteo aqui que nós não podemos esquecer, não usar somente a estética de tudo aquilo que temos e somos, mas nós de vivermos a piedade. Senão nós passamos a cultuar aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que não tem valor nenhum, aquilo que não causa transformação, e nós não investimos no reino de Deus. Nós vamos investindo naquilo que é passageiro. E a Bíblia diz que o mundo vai passar e toda profecia, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós precisamos ter um equilíbrio. E aí nesse verso 9 agora, volta lá em 1 Timóteo 4. Paulo vai demonstrar o porquê dessa diferença. Por que ele está ensinando Timóteo com isso? Verso 9, 1 Timóteo 4. Então depois dele fazer a comparação entre o exercício físico e a piedade, ele diz no verso 9: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Paulo está exortando o jovem Timóteo, nos exortando como igreja também, a sermos fiéis no quê? No que é material ou naquilo que é eterno? Naquilo que é eterno, na piedade. Nós precisamos ter essa visão do alto, nos concentrarmos, nos exercitarmos naquilo que é concernente à piedade. E é por isso que ele está desafiando Timóteo na frente dessa igreja e exortando cada um de nós também. Terceira prática, pode colocar, Natiele. Terceira prática, Timóteo 4,10. Ele fala para o jovem Timóteo, disposição para o trabalho. Olha o que ele diz lá no verso 10 de 1 Timóteo. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha comigo agora 2 Timóteo 4,3. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Presta atenção ali nesse texto. Olha o que Paulo fala. 2 Timóteo 4, verso 3. Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã, o que diz aí? Doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, um bichinho lá que dá coceira, né? Muita, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. A ideia aqui de Paulo a Timóteo é simples, meus irmãos, é uma instrução para nós também. Ele está dizendo que a disposição da igreja para o trabalho depende se a mente da igreja está ocupada com a sã doutrina. Se a mente nossa aqui dentro não é ocupada pela sã doutrina, de exercitar a vontade de Deus por meio da minha vida. É simples.
O que o senhor está falando com isso, pastor? Que ninguém aqui trabalha porque não tem ocupado a sua vida com a palavra de Deus? Não e sim. Não e sim. Porque quanto mais eu olho para a palavra de Deus, mais motivado eu fico em realizar a sua obra. Ah, mas eu trabalho. Ninguém está falando do seu trabalho, da sua vida. Nós estamos falando que quanto mais eu tenho a palavra de Deus, volto ao que eu disse no início do sermão aqui, tempo de qualidade com a palavra de Deus. Quanto mais eu me encho da palavra de Deus, mais eu quero expor a sã doutrina. Então a disposição da igreja para o trabalho depende do quanto ela está ocupada com a sã doutrina, o quanto ela conhece a sã doutrina. Agora, por outro lado, é verdade, tem igreja que não prega a sã doutrina, tem igreja que não ensina nada sobre a sã doutrina, não prega nada sobre a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a sã doutrina, ela nos enche de esperança, ela nos motiva, ela nos eleva como servos do Senhor Jesus Cristo a prosseguirmos em meio à obra que Ele tem nos dado. A sã doutrina nos motiva, nos impulsiona a cumprirmos o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A sã doutrina, ela tem esse poder, essa autoridade, a palavra de Deus. A sã doutrina nos motiva a continuarmos, irmãos, independentemente das circunstâncias, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus, o noivo da igreja. E se você não tem esse desejo, essa motivação, você não entende essa verdade, há alguma dificuldade na sua conduta. O verso 11 de 1 Timóteo 4, olha lá, verso 11 de 1 Timóteo 4. Ele diz no 10 que trabalha por causa disso, não é? Luta e espera em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, nós, que fazemos parte do corpo. Aí no 11 ele diz, manda estas coisas e ensina. Uma das partes mais difíceis, quando um pastor chega e assume a igreja, é tentar transmitir um pouco daquilo que ele é, como pastor, como obreiro. Quais são as crenças, quais são as convicções, qual é a sua direção baseado na palavra de Deus. E Paulo diz para Timóteo aqui, você deve deixar isso bem claro para a igreja, você deve ordenar, você deve inculcar, você deve mandar essas coisas e continuar ensinando a igreja. Independentemente, volta o que John Piper falou lá no início, ou nós somos radicalmente bíblicos, ou nós somos acovardados, ou nós pregamos a palavra de Deus, ou nós somos acovardados. Nós fomos, né, foi esse ano, né, Ronair, o exame do Murilo, né, foi esse ano, né, não lembro. A análise do candidato ao ministério pastoral, e eu caí na parte de analisar ética pastoral e eclesiologia, normas e regras bíblicas relacionadas à sã doutrina quanto à igreja. E aí, quando caiu na questão do recasamento lá, o candidato saiu bem, né? Perguntamos e ele falou, eu entendo biblicamente que se o pastor recasar, que ele deixe o ministério e sirva a igreja de outra maneira. Se ele recasar, aí a nossa igreja não aceita o pastor recasado. Ele saiu muito bem. Imediatamente alguns pastores se levantaram, nós estávamos sentados, eu estava sentado aqui, o candidato lá questionando ele, havia uma plateia. Imediatamente alguns pastores se levantaram e um falou assim, isso é o que você pensa, apontou lá, isso é o que você pensa. E isso é algo que gera aflição, porque você percebe que não há conhecimento da sã doutrina. E aí acalmou um pouquinho, eu falei, quero só passar um texto aqui, quero que o pastor leia para mim. Passei o texto para o pastor, eu falei, leia o texto. Ele leu, eu falei, explica para nós o que o pastor entende. Mas ele não explicou, ele falou, não, isso é o que o pastor pensa. Eu falei, irmãos, se cada pastor pensar o que ele quer sobre a sã doutrina e ensinar a sua igreja, nós estamos quebrados como batista. Nós estamos quebrados como servos de Deus. Não é o que cada um pensa, é o que a sã doutrina diz, é o que a Bíblia diz. Então nós começamos a sair do vigor espiritual, nós começamos a olhar da maneira que eu quero, da forma que eu penso, da forma que eu entendo, e eu começo a seguir a minha jornada como eu quero. E essa essência, essa esperança da nossa vida como igreja,
a gente começa a pregar ela testemunhando de maneira, e a igreja começa a caminhar torta, a gente ensina fora do padrão, a gente propaga o evangelho falso e mentiroso, porque não há conhecimento da sã doutrina. E Paulo está deixando bem claro para Timóteo aqui: manda, inculca, seja incisivo, pregue. E aí John Piper fala isso: você tem que ser radicalmente conhecido como quem prega e crê a doutrina bíblica, não se acovarde. E aí volta o que eu disse aqui, essa é uma das fases mais difíceis do pastor. Por isso que hoje você vê que alguns irmãos deixaram a igreja, que alguns irmãos se desgostam do ministério pastoral. Ninguém é obrigado, não está satisfeito, não concorda. Eu sou incisivo em dizer: o problema não é comigo, querido, porque se fosse assim meu filho teria ido embora da casa, minha filha, minha esposa. O problema não sou eu. O problema é que nós olhamos para a palavra de Deus e nós queremos que a palavra de Deus se encaixe ao meu contexto de vida. E ela não vai se encaixar, igreja. É você que tem que se encaixar no contexto de vida da palavra de Deus, porque é você que peca, e a palavra de Deus é santa. E a Bíblia diz lá em Hebreus: porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será por todo sempre. Não é o seu pastor. O seu problema, acredite, não é o seu pastor, é a sua vida que está fora do padrão da palavra de Deus. Então, nesses 2 anos eu tenho sido incisivo. É por isso que você percebe a deixa, a insatisfação, a tristeza, alguma dificuldade, porque estão sendo confrontados com a palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando: manda, vai lá, ensina, inculca na vida deles, para que eles não percam a conduta da sã doutrina. Agora, quando eu preciso acalentar o meu ego, satisfazer a minha carne, eu procuro algo onde eu me sinto bem. Isso mostra que o Espírito Santo de Deus é uma grande porcentagem de que ele não habita na minha vida. Porque se ele habitasse, eu estaria olhando para a palavra de Deus e falando: Senhor, trata comigo, restaura o que é necessário, muda a minha conduta, direciona, mas me dá o foco na tua doutrina. O que Paulo falou para Timóteo? Haverá um tempo em que não suportarão a sã. O que ele fala? Não suportarão a sã? Ou na sua Bíblia está dizendo assim: haverá um tempo em que não suportarão os pastores. Pelo contrário, amontoarão para si doutores segundo o seu coração. Precisamos entender se nós vivemos baseado na sã doutrina ou no ego da minha vida, aquilo que me satisfaz, aquilo que traz satisfação para a minha vida. Quarta prática. 1 Timóteo 4,12, ser padrão. Olha lá o que diz o verso 12. Já vou finalizar, só um pouquinho aí, estou dentro do horário. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na caridade, que é o amor prático, no espírito, na fé e na pureza. Ser padrão, o servo do Senhor, o ministro do Senhor, a igreja de Cristo, ela deve ser padrão. E aí ele descreve algumas características ali, ó. Primeira, na palavra. Isso aqui é muito prático. Qual o teu relacionamento com a palavra de Deus? Qual a profundidade que você conhece a palavra de Deus para discuti-la ou argumentar uma sã doutrina? Seja o padrão na palavra. Segundo, no procedimento. Como está o seu procedimento na sua lida diária? Quero trazer de novo a enquete que o pastor Alexandre colocou sobre festa junina. Só 8 responderam. Ninguém quis se comprometer. Enquanto eu sou duvidoso a minha crença na sã doutrina e eu abro mão para o mundo, eu não posso reclamar que a minha vida anda torta, ou que a minha conduta está sendo abalada. Por quê? Porque eu não sou fiel na palavra, no meu procedimento. O famoso crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Crente Coca-Cola, cheio de pressão. Mas lá fora, diz ali, no amor, olha o verso 12, no amor, na caridade. E a pergunta aqui é muito simples, que ele está falando para Timóteo: você ama as coisas de Deus, irmão? Você ama as coisas de Deus? O quanto você ama a causa do Senhor, as coisas de Deus? Ele diz: seja padrão não somente na palavra, no procedimento, no amor, mas na fé. A sua fé está firmada em Cristo Jesus?
Ou a sua fé é abalada por aquilo que acontece? A sua fé está em Cristo Jesus? Seu Feliz contou um caso aqui, né, de uma missionária que estava não sei quantos meses pela manhã sem comer feijão. Eles fizeram almoço, ele e a irmã Damiana, a missionária foi lá e só comia feijão. Eles acharam estranho e perguntaram para ela, ela falou: faz não sei quantos meses que eu não como feijão. Lembra a historinha do ovo, né? Já contei a historinha para vocês da missionária que tinha um problema de câncer. Estava lá na aldeia, no alto da Amazônia. E aí o médico passou para ela o que ela tinha que comer para começar a dar uma melhorada. E ela não tinha dinheiro, a igreja cortou o sustento dela. E ela só tinha aveia quaker de fazer mingau. Ela comia arroz de aveia, feijão de aveia, bolo de aveia, mingau de aveia, bolinho de aveia e pão de aveia e tudo de aveia. Voltou da aldeia, lá da Missão Novas Tribos do Brasil. Voltou da aldeia, foi passar no médico. Chegou lá, o médico fez todos os exames. Falou: vejo que você seguiu a dieta direitinho. Ela falou: por quê? Porque não tem mais nenhum sintoma, não tem nada aqui relacionado a câncer na sua vida. Ela falou: sim senhor, eu segui a dieta direitinho. E ela não tinha o que comer lá no meio da aldeia. Ela só comia aveia. Sabe o que é isso? Sabe o que isso demonstra para mim? A fé da pessoa firmada em Deus. Porque milagre você não explica, você vive. Você tem vivido os milagres de Deus na sua vida por resultado da sua fé. E ele diz: na fé e na pureza. Eu falei a semana passada, estou fazendo um link aqui para conectar para você. O quanto há de santidade na sua vida. Você é alguém santo no seu falar, no seu olhar, no seu ouvir, aquilo que passa diante das suas narinas, no seu vigor físico. Você tem demonstrado que você é santo, que você tem uma vida santa. Quinta prática, coloca para mim, Natiele. Quinta prática. 1 Timóteo 4,13, persistência. Olha lá o verso 13. Aí ele volta a instruir Timóteo. Olha o que ele diz lá: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O pastor chegou na igreja e falou: irmãos, quem fez a leitura tarefa dessa semana? Leu os 17 capítulos de Marcos. Aí um levantou a mão. Passou um pouquinho, ele falou: quem fez a leitura dos 17 capítulos de Marcos? Levanta a mão. Aí mais 2, mais 3. Ele falou: gente, ninguém leu, por favor, levanta a mão. Aí uma maioria levantou a mão. Falou: então, o tema da mensagem essa noite é sobre mentira. Marcos não tem 17 capítulos, tem 16. Você está persistindo no que na tua vida? Você persiste em quê? Na mentira ou na palavra de Deus? Ele diz ali nesse verso: ler, exortar. Exortar significa ser fiel, fidelidade com os irmãos. A minha fidelidade com os irmãos tem que ser causa resultante da minha fidelidade para com Deus. E ele diz no verso 13: persiste em ler, exortar e ensinar. Ensino. Vamos ensinar a palavra de Deus. Fomos chamados para pregar o Evangelho de Deus. Não podemos nos acomodar como igreja. Temos que continuar pregando o Evangelho. Fomos chamados para pregar o Evangelho. João 9,4, não precisa abrir. Diz assim: precisamos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Devemos nos manter animados, irmãos. Basta a gente olhar para esses 39 anos, é 39 anos que passou da igreja, né? Para trás e ver o que Deus tem feito na vida da igreja. Por que desanimar? Pessoas vêm, pessoas vão. Ninguém é insubstituível em lugar nenhum, principalmente diante de Deus. Ninguém é insubstituível. Deus tira e Deus coloca quem Ele quer na hora que Ele quer. Nós devemos estar motivados a pregar o Evangelho. Sexta e última prática, Natiele. Sexta e última prática. 1 Timóteo 4,14, não ser negligente. Olha o que ele diz: Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Estou finalizando mesmo, fica tranquilo. Um rapaz estava passando muita dificuldade na sua vida diária.
E aí ele foi se encontrar com um amigo, conversou comigo, falou: rapaz, estou pensando até em tirar minha vida, não estou aguentando, estou desesperado. Presta atenção nisso, que eu vou finalizar. E o rapaz falou para ele: não faz isso não, rapaz. O que aconteceu? Estou passando isso, a mulher me abandonou, está acontecendo isso, estou passando luta, dificuldade. Não faz isso, rapaz. Mas você passou por essas coisas, aí você está tão bem. Pois é, eu tenho um segredo. É mesmo? Qual que é o teu segredo? Então, eu tenho um macaquinho lá em casa. E esse macaquinho, ele faz tudo para mim. Quando eu acordo, o café já está pronto. Enquanto eu vou no banheiro me arrumar, ele já arrumou minha cama. Quando eu volto para a mesa, o café está servido. Não é possível. Ele falou: eu tenho um macaquinho lá em casa. Esse macaquinho mudou minha vida, não preciso de mais nada e mais ninguém. Como assim? Ele falou: eu vou trabalhar, quando eu volto, o macaquinho limpou a casa, a janta está pronta, está tudo uma beleza. E aí o rapaz que estava desesperado falou para ele: meu amigo, estou a ponto de me matar, me ajuda aí. Vende esse macaquinho para mim. Não posso. Vende o macaquinho para mim, rapaz. Quanto você quer? Não, esse macaquinho vale milhões. O que ele faz para mim vale milhões. Vende para mim. Não posso, rapaz. Ele que mudou minha vida. Vende, não posso, vende. Não, te dou 1 milhão. Não, rapaz, esse macaquinho vale muito mais. Quanto você quer no macaquinho? Ele falou: rapaz, não posso vender. Não, mas eu estou no fundo do poço. Ele falou: olha, só porque você é meu amigo, porque eu não posso, mas eu vou vender o macaquinho para você. 1 milhão para te ajudar ainda a dizer que eu sou o teu amigo. Aí o rapaz pagou 1 milhão, pegou o macaquinho contente, levou para casa. Minha vida vai mudar. No outro dia, passou aquele dia com o macaquinho, passou a noite com o macaquinho. No outro dia ligou para o amigo dele e falou: seu safado, sem vergonha, miserável, cara de pau, macaquinho não faz nada do que você falou, quebrou minha casa inteira, tem cocô para todo lado, não faz café, não faz nada, não está gerando nada. Aí o rapaz do outro lado falou para ele assim: aprenda, irmão. Falou assim: então, vou te dar uma dica. Para de falar mal do macaquinho, senão você não vai vender ele. Não seja negligente, irmão, com a tua igreja, com aquilo que Deus tem feito na tua vida por meio da sua igreja. Pare de sair por aí esculachando, falando mal, criando problema, discórdia, fofoca, porque senão as bênçãos do Senhor não vêm sobre a tua vida. Se você fala mal do lugar onde é ensinado você a crer, se você fala mal das pessoas que estão ali para exercitar comunhão na tua vida, se você fala mal daquilo e daqueles que Deus tem colocado ao teu lado para te dar suporte e para te apoiar, não fale mal, senão a tua vida vai virar uma bagunça, vai virar uma discórdia. Paulo está falando para Timóteo que o dom que ele tem aqui é para exaltar e honrar a Deus, não é para difamar, caluniar a igreja noiva de Cristo, as maravilhas que Deus tem feito por meio da igreja e na vida da igreja. Nós precisamos, como igreja, estar motivados, animados pelo que Deus tem feito no nosso meio. Nós precisamos aprender a colocar os nossos dons para uso exclusivo do Senhor. Pare de falar mal da onde Deus tem trabalhado. Para de falar mal, senão você não vai vender o macaquinho. Ai, pastor, minha vida está de ponta cabeça. Você vive difamando e falando mal. Filhos que não respeitam os pais, dificilmente vão respeitar Deus. A liderança espiritual que Deus constituiu, dificilmente vai respeitar Deus. Igreja que não reconhece a pregação do evangelho verdadeira na sua vida, dificilmente vai receber as bênçãos do Senhor. 20 anos para cima essa geração vai morrer aqui no deserto, vai caminhar 40 anos e vai padecer de tal maneira que vai fazer os filhos de 20 anos para baixo padecer. Não vão entrar na terra prometida por culpa da irresponsabilidade de vocês. Aquilo que você gera na tua vida pode ser bênção, pode ser maldição na vida daqueles que estão à tua volta. Pare de falar mal daquilo que Deus tem proporcionado como bênção na tua vida. Pare de reclamar, pare de murmurar. Coloque os seus dons e os seus talentos à disposição do Senhor e realize a obra que Ele tem dado para você. Verso 15, aí do texto de 1 Timóteo 4. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera estas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E eu finalizo aqui, a equipe de louvor pode vir. O nosso alvo como igreja, irmãos, é amar mais a nossa igreja, nos doarmos mais na edificação do corpo. Nós devemos como igreja nos envolvermos mais para o crescimento do reino. Como igreja, juntos em Cristo, nós somos mais fortes. A prova foi dada ali, o relatório que a irmã Selma falou é algo tremendo. Aquilo que Deus tem feito, e percebe que já estamos vendo melhora, porque nós temos orado. Se isso não é Deus, o que é na vida da igreja? Se você não consegue olhar para uma irmã que está lá em Campo Grande internada, e Deus está levantando aquela irmã do seu leito de enfermidade, o que é isso na vida da igreja, irmãos? É o agir poderoso de Deus. Pare de falar, de comentar e se doe a realizar a obra do Senhor. O meu desejo essa noite como pastor é que Deus nos capacite, nos use como igreja para a honra e glória do Senhor. Se coloque em pé, igreja, nós vamos cantar, depois nós vamos orar e vamos encerrar o culto nessa noite.